Em 2050, nós teremos mais plástico no oceano do que peixes. Esse foi um dado divulgado pelo Fórum Econômico Mundial em 2016 e que demonstra a urgência do assunto. Para endereçar um problema dessa magnitude, nós precisamos de diversas abordagens econômicas e ambientais, e o cânhamo pode exercer um papel importante nessa transformação. É possível fazer plásticos de fibras de cânhamo que sejam 100% compostáveis, ou seja, todos esses recursos podem retornar para a natureza. Antes de entrar em mais detalhes, é importante ilustrar o desafio do plástico por uma perspectiva mais ampla. Em linhas gerais, o plástico cumpre duas funções na sociedade. Plásticos de maior durabilidade, que são usados em autopeças, ferramentas e aparelhos eletrônicos, e plásticos de poucos ou um único uso, sacolas, embalagens, garrafas e assim por diante. Grande parte dos desafios ambientais está relacionada às embalagens. Segundo o New Plastics Economy, estima-se que entre 80 e 120 bilhões de dólares por ano são perdidos no valor das embalagens após um único uso. Isso acontece porque nós estamos presos em uma lógica de economia linear, extração, produção, consumo e descarte. Para reverter esse cenário, é preciso migrar para uma lógica de economia circular, ou seja, após a extração, a produção e o consumo, como que esses recursos retornam para a economia ou para a natureza? Nesse sentido, o plástico de cânhamo tem algumas aplicações interessantes. Para embalagens de comida, por exemplo, o plástico de cânhamo pode ajudar no processo de compostagem. O que acontece atualmente é que muitas matérias orgânicas não são compostadas porque se misturam com plástico comum. Com plástico de cânhamo, isso já não seria um problema. Vale destacar que essa só é uma alternativa viável caso seja possível não misturar o plástico orgânico com o plástico comum. Se essa mistura acontecer, isso já inviabiliza a compostagem. Ou seja, para ambientes que conseguem ter um controle total dos seus resíduos, como um restaurante, por exemplo, o plástico de cânhamo pode ser uma alternativa interessante para reduzir a poluição. É claro que o cânhamo não resolve o desafio do plástico sozinho, mas sim complementa os esforços. É importante continuar melhorando os índices de reciclagem e evitar que essas embalagens vazem do sistema de coleta. Quando se trata de plásticos de maior durabilidade, o cânhamo também se mostra uma solução promissora. É possível fazer plásticos de cânhamo que são mais resistentes e mais leves do que o aço. Isso não é nenhuma novidade. Em 1941, Henry Ford chegou a prototipar um carro feito à base de cânhamo. Para mostrar a resistência do veículo, ele batia com um martelo na porta do carro e mostrava que a porta não se danificava. Alguns anos depois, os americanos repetiram esse experimento e conseguiram construir um carro ambientalmente muito mais responsável do que qualquer outra versão que a gente tem atualmente. Um exemplo bacana do mercado é a BMW, que nos seus carros elétricos, versões i3 e i8, usam partes internas feitas de cânhamo, o que deixa um carro mais leve e mais eficiente. Ele consegue viajar longas distâncias com menos bateria. Com tantos benefícios ambientais e econômicos, o cânhamo precisa ser devidamente regulamentado no Brasil. A segurança jurídica é importante para que mais pessoas se envolvam com o assunto, do setor acadêmico ao empresariado. Nos ajude a levar esse debate adiante. Acesse o link canhamosim.com.br, apoie a ideia legislativa e muito obrigado.